Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje na segunda live da Comissão UF Acessível e hoje nós vamos falar de espaços físicos inclusivos. Para dividir esse espaço aqui na bancada da Comissão Acessível, nós temos os companheiros Sérgio e Maria Helena, mas eu vou me apresentar, sou Lucília Machado, mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, estou com óculos vermelhos, amarela, e estou acompanhada aqui também dos nossos intérpretes de Libras, Mauro Oliveira e Jaqueline Sacramento. Bem, nossos companheiros hoje aqui de bancada vão falar sobre a importância de termos espaços físicos inclusivos. O professor Sérgio Bahia é titular da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e também professor do mestrado da Universidade de Inclusão. Eu falei titular porque é um professor da casa, não que ele seja um professor titular. Em breve será, com certeza. E Maria Helena Gomes, que é da SAEP, Superintendência de Engenharia e Arquitetura. Os dois colegas fazem parte da Comissão UF Acessível, esse espaço, essa rede colaborativa que vem trabalhando para a implantação da política acessível. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Maria Helena. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância desse debate nessa tarde. Sérgio. Bom, boa tarde a todos, né? Como Lucília já me apresentou, né? Só para complementar, sou um jovem senhor de 57 anos, com grisalhos, uso óculos, estou com uma camisa azul, e eu acho que assim, a contribuição, né, que a gente tem a dar nessa roda de conversa, eu acho muito interessante, porque são visões distintas e complementares, né? Eu sou arquiteto e urbanista, professor formado na UF, né, na década de 80, quando ainda a acessibilidade não despontava com o protagonismo que hoje se apresenta, né? E quando eu me aproximei do tema a acessibilidade na UF, foi muito em função da criação do recém-criado, na época, né, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI Sensibiliza. Então, tentei levar para o núcleo, né, as questões, as contribuições que um docente do curso de Arquitetura e Urbanismo poderia estar acrescentando, né, a toda uma história de acessibilidade que vem sendo consolidada nas últimas décadas na universidade. Então, eu acho que assim, a minha proposta seria um pouco falar da questão do ensino e dar um breve panorama de como a nossa universidade ela foi abraçando a causa da acessibilidade, né? Aqui, eu acho que o propósito, né, numa conversa com dois arquitetos, é um pouco falar da acessibilidade física, né? Entendendo que a questão da inclusão é muito mais ampla, né? Vai muito além da acessibilidade do espaço físico. Mas eu acho que a nossa conversa hoje pode ficar focada aí na questão dos espaços físicos inclusivos. Lucília? Eu acho que a Lucília teve algum problema. Questões de... É uma luta com a tecnologia. Bom, então eu vou me apresentar. Mas eu acho que você não está ao vivo, está? Então, eu sou Maria Helena. Fala. Estamos ao vivo. Só que acho que teve algum problema com a Lucília. Uhum. Né? Então, eu sou Maria Helena, arquiteta da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da Universidade Federal Fluminense, e junto com o Sérgio e a Lucília, eu também estou na Comissão UF Acessível, e nós estamos numa batalha constante para tornar os ambientes
espaços físicos da universidade acessíveis, porque a universidade é muito grande e muito heterogênea, existem edifícios fora dos campi, Graguatá, Praia Vermelha e Valonguinho. O Valonguinho é o pior deles, e nem todos os prédios facilitam a vida das pessoas com deficiência, né? Com pessoas que usam muleta, pessoas de cadeiras de rodas, pessoas cegas, várias outras circunstâncias complicam bem esse acesso. Então, nós da SAEP estamos assim, nós temos uma equipe de arquitetos atualmente bastante jovens, muito jovens, e todos nós estamos o tempo todo, em todas as demandas, buscando tornar os ambientes inclusivos, acessíveis e inclusivos. Né? E a gente tem essa demanda constante. Nós fizemos um levantamento a respeito de todas as unidades de Niterói e do interior, e constatamos várias inconformidades com a norma, e agora a SAEP está desenvolvendo um trabalho interno de fazer projetos para as situações que não estão em conformidade, assim, para poder passar para os diretores de unidade, para que eles promovam essa acessibilidade. Nesse trabalho, nesse tempo todo de trabalho pela acessibilidade na UF, qual foi o maior entrave que vocês encontraram para tornar a acessibilidade? Qual foi a maior dificuldade, qual barreira? Olha, a gente pode falar da reitoria, que é o nosso pior exemplo. O prédio da reitoria, por ele ser tombado, a fachada e os acessos, e a acessibilidade lá é muito complicada, e mesmo internamente é complicado, porque é um edifício antigo, os corredores internos são estreitos, as salas são pequenas, os banheiros são pequenos, então é muito, muito difícil torná-lo acessível. Outra coisa que também chama a atenção são as edificações que a Escola de Arquitetura ocupa, né, Sérgio? São duas casas antigas, que não têm acessibilidade e são tombadas. Então, esse é outro desafio. O tombamento não chega a impossibilitar, muito pelo contrário, né? Mas é mais um desafio, como bem colocou Maria Helena. Só pontuando aqui uma questão, porque eu falei da minha experiência, né, do propósito de falar dos desafios da universidade diante da questão da acessibilidade, mas, de fato, a minha formação em acessibilidade, ela antecede a minha entrada na UF. Né? Como eu falei, sou egresso da universidade, mas numa época em que não se falava em acessibilidade. Né? Eu me formei em 85, exatamente no momento onde os movimentos sociais, né, começavam a dar forma à luta pela questão da acessibilidade. É de 85, né? A primeira versão da norma brasileira 9050, que versa sobre acessibilidade. Me lembro que no currículo do curso de arquitetura que eu cursei, a única coisa mais próxima de acessibilidade era a questão da ergonomia. Né? E eu acho que não à toa eu acabo depois abraçando essa causa meio que como uma questão kármica, porque eu vou confessar que quando aluno na escola, nos últimos anos, no último ano, eu fui estagiário do então escritório técnico do campus, que, enfim, é o que hoje, né, é a SAEP, mas o escritório técnico do campus foi criado ainda na década de 70, 74, se eu não me engano, e responsável por todo um processo de expansão da universidade. Né? E eu me lembro que um dos trabalhos que eu fazia, né, eu participava como estagiário da equipe de paisagismo e eu ajudava a desenhar, não a projetar, mas a desenhar toda a pavimentação externa do campus, né?
E o projeto, desenvolvido na década de 80, trabalhava basicamente com piso em paralelepípedo, né? O nosso entendimento na época é que o piso paralelepípedo era o piso ideal, porque é um piso eterno, né? Ele pode ser removido e recolocado por conta de reparos, mas depois que a gente começa a consolidar a questão da acessibilidade, a gente vê que o piso paralelepípedo é totalmente inacessível, né? E aí a experiência, né, docente, né, veio ao encontro da experiência dos profissionais da SAEP. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com Maria Helena, em 2009, se eu não me engano. Coincidiu com a 2010, 2010, onde o então núcleo de acessibilidade, Sensibiliza, né, o núcleo de acessibilidade e inclusão, estava juntando, né, reunindo profissionais, docentes e técnicos administrativos para trabalhar na causa da acessibilidade da nossa universidade, né? É bem interessante também frisar que o primeiro setor real que foi criado na nossa universidade para encarar as questões de acessibilidade foi o núcleo Sensibiliza. E ele foi criado até seguindo uma história muito parecida com a da nossa universidade. Foi a junção de profissionais, de projetos que trabalhavam a questão da acessibilidade. A nossa universidade, né, para quem conhece a história, ela foi criada na década de 60, em 1960, com a junção de escolas e faculdades que existiam no então estado do Rio de Janeiro, né, sediados na capital, Niterói, né? Então é uma história que vai sendo delineada, obviamente em função de diretrizes federais, mas que a gente vai reunindo, né, aos poucos a experiência, os projetos que existem na esfera docente e capacitando os setores técnico-administrativos da universidade. Então, voltando um pouco na história e para relembrar como surgiu todo esse movimento da inclusão, em 2009, quando foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF, ele foi construído tanto estruturalmente como fisicamente, com a verba do programa Incluir. Está tendo eco aí? O programa Incluir. Tá bom. E ele se localizava no subsolo não, atrás da Biblioteca Central. E no dia da inauguração, foi até interessante, estavam lá o atual reitor, o professor Antônio Cláudio, o professor Roberto Salles, e aí foi interessante que nós fizemos uma dinâmica e colocamos o professor Roberto Salles numa cadeira de rodas. E aí ele decidiu, naquele dia, se locomover ali, ele decidiu, ele chamou o pessoal da SAEP e falou: vamos construir um caminho acessível aqui nesse campus. E o caminho acessível surgiu dali. Eu considero um marco na nossa história de acessibilidade. Eu queria que a Maria Helena falasse um pouquinho do caminho acessível, que ela foi uma das responsáveis, junto com uma outra arquiteta, uma outra pessoa da SAEP, a Luciana Velasco, que já fez parte da nossa comissão. Maria Helena, fala um pouquinho dessa ousadia de criar e de construir esse caminho e do quão ele é importante, não só fisicamente, né, como espaço físico, mas também como instrumento de luta e de acessibilidade na inclusão na universidade. Então, quando eu entrei na universidade, em 2010, havia o programa Reúne, né, da expansão universitária, o programa do governo federal, do governo Lula. E, naquela ocasião, a universidade virou um grande campo, assim, como é que chama? Canteiro de obras, né?
tinha obra no Campos do Graguatá, na Praia Vermelha, e havia uma empresa que trabalhava dando assessoria para a gente, tinha até uma professora, ex-professora da escola, Márcia Pinheiro, arquiteta, que coordenava esses projetos. E um dia me passaram um projeto para eu dar prosseguimento, porque, na verdade, não fui eu que projetei esses caminhos. Esses caminhos foram projetados por arquitetos contratados, na ocasião, para fazer, porque era muito projeto, a SAEP não dava conta de fazer todos os projetos, então alguns projetos foram terceirizados. E os arquitetos desenvolveram esse caminho e chegou para mim a tarefa, a incumbência de concluí-los. E aí eu fui tomar ciência do que era aquilo, né? E a Luciana Velasco, como você bem lembrou, me ajudou, porque ela havia estudado já numa época, ela foi até aluna do Sérgio, né, Sérgio? Ela havia estudado acessibilidade. Quando eu me formei, eu sou mais velha que o Sérgio, mas eu me formei em 85 também. Não se estudava isso, não se falava isso na escola, nas faculdades, nada disso. Então, eu não tinha nenhuma noção. Eu fui buscar saber o que era. E aí, nós fomos dar prosseguimento. E algumas coisas que a gente pensou foi exatamente tornar todo... O projeto era no campus do Graguatá. Era tornar todo o caminho, desde a entrada, ali na Guarita... Lucília, seu microfone, acho que está dando uma interferência. Tornar todo o caminho facilitado para as pessoas, não apenas de cadeira de rodas, mas pessoas com muletas, mulheres com sapato alto, mulheres grávidas, pessoas obesas, tudo. E acabou que virou um grande ciclofaixa, né? Porque as bicicletas e as motos preferem esse caminho. E aí a gente encontrou algumas dificuldades no Graguatá por conta da inclinação do terreno, mas ainda assim a gente conseguiu tornar todo o campus bem atendido, levando a biblioteca, todos os prédios, ao bandejão, até a entrada da creche nós conseguimos levar. E aí, o que acontece? O próximo projeto seria a Praia Vermelha, e um colega meu foi designado para também concluir esse projeto, que agora vai ser retomada a obra, porque você sabe, né, Lucília, teve uma empresa que foi contratada, que teve problemas, e a empresa saiu, rescindiu o contrato, só que a Praia Vermelha é pior. A Praia Vermelha é um terreno muito mais complicado de vencer, né? E está lá, a gente está tentando conseguir as verbas, porque a gente está tendo dificuldade com o governo federal, mas dentro da medida do possível, esse projeto vai ser retomado, aliás, a obra, né, vai ser retomada com ajustes no projeto, porque teve alguns problemas em alguns trechos do caminho na Praia Vermelha. E no campus do Valonguinho, houve um concurso de ideias, até feito na Escola de Arquitetura, e alguém ganhou, e esse projeto foi terceirizado para uma empresa desenvolver o projeto, que está lá, está esperando verba para ser licitado, que são, na verdade, o que vai fazer? Esse projeto ele vai levar, através de circulações verticais, tipo o elevador Lacerda, que tem na Bahia, para levar lá do biomédico, do Instituto Biomédico, na Hernani de Melo, até o Alto do Valonguinho, e algumas plataformas, os caminhos. Mas, assim, é tudo trabalho de formiguinha, né? Porque é um projeto que fica um pouco caro, assim, um pouco complicado. E as unidades dispersas, elas vão sendo todas adaptadas na medida em que os diretores se conscientizam. E como é que eles se conscientizam? Quando chega naquele instituto um aluno com deficiência, com dificuldade de acessar. O mais recente instituto a ser assim, agraciado com uma entrada acessível foi o IACS. Ali na Lara Vilela, nós desenvolvemos um projeto para tornar a entrada acessível, porque o IACS tem 2 casarões antigos, e nós desenvolvemos um projeto em 3 etapas. A
Primeira etapa, o acesso do portão, que o portão tem um degrau e a rampa de garagem é muito íngreme, e não é conveniente que uma pessoa entre de cadeira de rodas, entre pela garagem. Só que esse projeto já foi licitado, já está sendo aprovado na prefeitura, e a obra deve começar em breve, porque estava dependendo da aprovação na prefeitura para começar. Com a pandemia, está tudo paralisado, mas eu já soube ontem com uma colega que é fiscal, trabalha lá conosco, que é fiscal desse projeto, e ela falou que as obras vão recomeçar. Então, é isso. As outras partes do IARCS, Lucília, você que estudou lá, é aquela praia, não tem aquela praia que foi projetada. O acesso, a gente projetou uma plataforma levando a cadeira de rodas até ali embaixo, para ela poder ter acesso. E a terceira etapa vai ser uma plataforma levando daquele casarão grandão principal até em cima, para poder levar para o anexo, subindo, são 2 plataformas. Essa parte é mais cara, porque envolve compra de equipamentos, mas está lá, foi tudo aprovado, inclusive pelo DEPAC, Departamento de Patrimônio da cidade de Niterói. Só queria fazer um complemento à fala da Maria Helena, porque eu acho que nem todos conhecem fisicamente o nosso espaço da UF, né? Então, a UF ela está instalada basicamente em 3 campi, Valonguinho, Graguatá e Praia Vermelha, e mais algumas unidades dispersas na cidade. Né? O projeto de adequação, né, das condições do espaço externo, ele começou pelo campus do Graguatá, que na realidade é toda uma área de aterro, né, uma área relativamente plana, e é uma área mais homogênea. Tanto o campus do Graguatá quanto as alterações, né, da Praia Vermelha foram inauguradas ainda, acho que foi em 1990, então ele é bem recente. E qual o cenário disso? Né? Prédios isolados, né, com certo distanciamento, canteiros, e todo o nível térreo pavimentado com paralelepípedo. Né? E daí veio a grande discussão, faz-se o quê? Né? Substitui todo o piso? Né? Seria uma obra muito mais onerosa. Então, todo o estudo inicial do campus do Graguatá, que depois serviu meio que de modelo, entre aspas, para o campus da Praia Vermelha, foi definir rotas, né, calçadas acessíveis, né, com o eixo marcado com o piso tátil de orientação e alerta, e 2 faixas, né, de cada lado de 60 centímetros, num piso liso, num piso com uma textura diferente do paralelepípedo, e esse foi o primeiro grande estudo, né, definir as principais rotas entre prédios, entre a entrada do campus, e agora isso está se expandindo para as áreas que estão sendo construídas ainda, né, porque o campus do Graguatá não está totalmente concluído. E o campus da Praia Vermelha tem uma outra história, né? Ele se origina de uma chácara urbana, de um chalé de 1888, né? E que ainda no século passado, ele foi comprado por uma companhia inglesa de telefonia, se instalou nesse espaço, construiu um prédio anexo em 1917, né, que seria o alojamento, e essas instalações, com o tempo, elas foram sendo adaptadas. Né? Antes da UF ocupar essa área da Praia Vermelha, né, o Colégio Icaraí funcionou nesse espaço. Né? Depois, acredito que no final dos anos 60, a Escola de Engenharia construiu o seu primeiro prédio. Né? A Escola de Engenharia ocupou
esse espaço antes da criação da Universidade Federal Fluminense, né? Depois, já como UF, parte do prédio histórico do chalé é derrubado para a construção de um prédio em lâmina, e depois, com a expansão universitária, aí sim o campo foi se consolidando, e chegou até a orla, né? Mas nessa condição, seguindo esse padrão paisagístico, né, de um piso em paralelepípedo mesclado com canteiros. E o projeto já começou, né, como Maria Helena bem colocou. Então, tem prédios que são mais fáceis, que já são dessa fase da expansão da UF, e prédios mais antigos que ainda nem sonhavam com a questão da acessibilidade. Sérgio, essa questão da acessibilidade, quer complementar, Maria Helena? Não, eu só ia falar que isso que ele falou... Então, isso que ele falou do piso, ele bem colocou que o piso paralelepípedo foi projetado porque, primeiro, como ele bem lembrou, os dois campi, Praia Vermelha e Graguatá, foram aterros, né? Foi aterrado. Então, esse piso de paralelepípedo era para percolar a água da chuva, para não ter enchente. Você vê que você vai, num dia de chuva muito forte, não fica alagado o campus de Graguatá. Não alaga. A cidade inteira alaga, lá não alaga. A Praia Vermelha, acredito que também não, eu não trabalho na Praia Vermelha. E aí, por conta disso, quando ele falou, eles optaram por esse caminho, e até nós tivemos reuniões junto com o Sensibiliza, foi quando eu conheci o Sérgio, e a professora Edna também, da Escola de Arquitetura, e nós optamos por fazer, colocando o piso tátil, optamos por colocar, eu escolhi, né, na verdade, quando havia tampas, caixas de passagem, colocar o piso na caixa para poder não ter interferência do cego, porque às vezes as tampas ficavam no meio do caminho onde passava o piso tátil. Então, nós buscamos tampas que podem ser colocado piso, para ter toda essa facilidade. Mas era isso só que eu ia complementar. Pode falar. Eu também perguntar para vocês em relação à acessibilidade do interior. Maria Helena, que viaja muito, como é que está hoje a situação das unidades do interior em relação à acessibilidade? Porque elas também, com exceção de Macaé, talvez, né, que foi construído, eu acho que as outras foram indo também de edificações antigas, de aproveitamento, né? Então, eu não visitei todas as unidades do interior. Eu fui até Petrópolis, que é um CIEP, né? Um CIEP que tem problemas, porque quando o Niemeyer projetou o CIEP, ele projetou uma rampa. Essa concepção da rampa foi interessante, só que não foi uma rampa com a inclinação adequada. Então, não funciona. É uma rampa muito desconfortável, até para quem está andando. Imagina uma pessoa fazendo esforço para subir e descer, então vai ser um tobogã. Então, lá é um CIEP, mas tem elevador e as condições são um pouco mais tranquilas. Eu fui também a Campos. Campos é bem complicado, porque tem duas casas muito antigas, uma, inclusive, é tombada, antigas mesmo, do século XIX. Então, nessas casas, a situação dentro das casas, o interior é bem complexo. E no campus em si, já tem uma pavimentação, assim, com caminhos também projetados, baseado nesse caminho do Graguatá, mas no campus de Campos dos Goitacazes tem muitos containers, esses containers também, o acesso aos containers é difícil, é complicado, porque é aquela coisa, quando colocaram os containers lá, não nos consultaram, pelo menos que eu saiba, fizeram rampinhas levando direto para a porta do container. Então, imagina, a pessoa vai ter que subir uma rampinha e ela não entra no container de jeito nenhum, porque ela não para no patamar. É totalmente assim, é bem complicado. O campus de Volta Redonda tem um aterrado que é novo, que tem bastante acessibilidade já, exceto a sinalização do piso tátil, que ficou faltando.
E tem o campus onde tem engenharia, ali no centro, né? Esse é mais complexo. A Vila é mais complexo, tem situações mais complexas. Também nós fomos a Pádua. Pádua é uma edificação nova, bastante acessível, tanto externa como internamente. Tem elevador novo, com letreiro em braille, todo bem sinalizado. Agora, tem umas coisas que eu preciso falar. Deixa eu lembrar as outras edificações, os outros campos que eu fui. Macaé. Angra. Pádua. Hã? Angra. Eu não fui a Angra, mas dizem que não é muito acessível também. Agora, uma coisa que eu sinto assim, que me deixa um pouco ansiosa, é que a gente trabalha por demanda, né, Lucília? Sérgio sabe disso. Essas demandas chegam até a gente para a gente resolver os problemas de qualquer espécie. E aí a gente sempre tem que colocar a acessibilidade em todos os espaços. Só que uma coisa que me deixa angustiada são os laboratórios. Porque os laboratórios têm bancadas altas. E as bancadas, elas são altas porque as pessoas precisam trabalhar de pé. Em pé. E uma pessoa numa cadeira de rodas, ela está numa altura que fica incômoda, aquela bancada, não fica acessível. Nós não conseguimos conversar com os diretores e convencê-los, ou pelo menos nós não somos convencidos, de que as bancadas têm necessariamente que ser daquela altura e não pode ter uma parte, uma estação da bancada, rebaixada para uma pessoa com baixa estatura ou de cadeira de rodas ter acesso. E aí é muito mais complicado do que isso, porque tem quando é laboratório de análise, tem toda a vidraria que fica numa altura, então já complica mais. Só que, assim, é o tipo da coisa que eu não sei, para mim isso é uma coisa muito desafiadora. E nós, alguns arquitetos que trabalham comigo, a gente sempre pensa nisso, sobretudo em relação ao Instituto de Química, que a obra vai ser recomeçada no futuro, está sendo, né, estudado tudo para licitar novamente. As bancadas já estão construídas, porque a obra foi paralisada, mas as bancadas estão todas construídas. E a gente fica sem saber como é que a gente vai tratar da acessibilidade naquele Instituto de Química com aquelas bancadas todas, né, altas. E assim, eu consultei o Conselho Regional de Química para saber se existe alguma norma, alguma lei, alguma, sei lá, portaria de biossegurança que diga que as bancadas têm que ser altas. Não tem. Não tem. E qual a explicação? Não existe nenhuma lei obrigando aquela altura. Porque eu ia partir do seguinte raciocínio: se houver alguma coisa obrigando as bancadas a serem daquela altura, uma norma, então bem, ok, mas não tem. Então é mais uma questão de sensibilizar e convencer os docentes, né, desses institutos, química, biologia, biomedicina, veterinária, farmácia, todos esses que usam laboratórios que têm bancadas e capelas, a ter alguma estação rebaixada, mas é muito difícil. Então, assim, eu sinto que tem uma barreira, que é a barreira atitudinal, que a gente fala, né, que essa é bem complicada de você vencer, porque passa pela consciência dos professores, eu digo professores porque são os diretores das unidades, né, de comprar essa ideia, de abraçar essa ideia, e falar, não, nós vamos rebaixar uma estação da bancada. Eu sei que tem várias dificuldades, né, em relação à vidraria e tal, mas eu não sei por que a gente não pode tornar um laboratório acessível. Nós não temos nenhum laboratório acessível, nenhum. Então, não existe. Não, é lamentável, não existe nenhum, porque todos eles, a bancada é alta, porque eles precisam trabalhar, normalmente tem 1,20 m de altura, é muito alto. Então, assim, eu não sei, esse para mim é um desafio que a gente não conseguiu ainda chegar a uma conclusão. Maria Helena está colocando uma questão do desafio hoje, né, de lidar com uma cultura já colocada de que deu o exemplo da bancada, né? A bancada é assim, sempre foi assim, então alguns profissionais acham que terá, né, continuar a ser assim. E aí eu falo da parte da formação desse profissional,
né? Que como Maria Helena, eu e outros tantos que hoje, né, militam no campo da acessibilidade, a gente aprendeu na prática, aprendeu em função de uma demanda pontual, de uma experiência profissional, né? E falar do ensino da acessibilidade, né, para que no futuro, né, uma nova conversa nesse âmbito possa estar abordando muito mais os ganhos, as conquistas, do que né, os entraves. Quando eu ingressei como professor, né, na Escola de Arquitetura e Urbanismo, em 99, não existia nenhuma disciplina. Como eu já que abordasse o tema, como eu já tinha essa experiência da instituição que eu havia trabalhado anteriormente, eu propus e foi criada uma disciplina optativa, né, em 2002, acessibilidade no meio urbano. Por que só urbano? Né? Porque a escola é dividida em 2 departamentos, arquitetura e urbanismo, então seria a possibilidade do tema estar sendo trabalhado minimamente, né, na escala urbana. O interessante é que, em 2006, o MEC vai incluir o tema acessibilidade como um dos assuntos a integrarem a formação do arquiteto e urbanista, né? Então, a acessibilidade passou a fazer parte da lista, né, integrar as diretrizes curriculares mínimas para os cursos de arquitetura e urbanismo no país. Aí eu sempre gosto de fazer uma conta, né? Porque cursos de arquitetura e urbanismo geralmente têm 5 anos de duração. Então, se o MEC incluiu a acessibilidade como parte integrante dessa formação, é um curso que tenha tido uma certa agilidade e reformulou o seu currículo, né? Então, em 2007, o curso vai começar a incluir a acessibilidade no seu currículo, né? Ele vai formar, então, primeiro arquiteto e urbanista só em 2012. É ainda muito recente, né? E acessibilidade também tem aquilo, todo mundo acha que colocou uma rampa, resolve. Mas não é o ideal, né? A acessibilidade vai muito mais além da rampa, né? Porque a gente tende a fazer a leitura da pessoa com deficiência física, né? A primeira imagem que nos vem é a do usuário de cadeira de rodas. Por quê? Porque o símbolo, né, de acessibilidade consolidado nas primeiras décadas de estudo era uma cadeira de rodas estilizada, né? Essa imagem já está sendo alterada em vários países, né? Não focando mais na deficiência, mas sim numa múltipla diversidade, numa diversidade funcional que a pessoa possa, digamos assim, estar classificada. Então, tira o peso da deficiência. Mas é um tema recente, né? Isso a gente tem que... ainda né? E dentro dessa história recente, né, a gente tem o caso até da nossa universidade. Primeiro núcleo, que foi um núcleo acadêmico, né, ele foi criado em 2009, e em 2012, se eu não me engano, ele deixa de ser núcleo e passa a integrar a estrutura administrativa da universidade como divisão. E 2013, né? E em 2019, no ano passado, é que a nossa comissão é criada, né? Aí no sentido de apoiar o desenvolvimento, né? O monitoramento da política de inclusão da universidade. Tanto a política de inclusão quanto o plano, né, de acessibilidade da UFRGS também
e foram aprovados no ano passado, né? Então, hoje a gente já tem, digamos assim, instâncias mais bem definidas, né? Tem uma estrutura um pouco mais clara, né? Eu percebo, conversando com colegas de outros institutos, né? O tema de acessibilidade já começa a ser encarado com maior destaque, por exemplo, no curso de turismo, né? Lá mesmo na nossa escola de arquitetura e urbanismo, né? Ainda como uma disciplina optativa, né? Existe essa que eu ofereço no departamento de urbanismo, e a nossa colega Edna Florentino, que é do departamento de arquitetura, recentemente criou uma disciplina para trabalhar a questão da acessibilidade na escala da arquitetônica, né? E, fora isso, a gente vem desenvolvendo também projetos de ensino, projetos de iniciação científica que vem abraçando, né? Vem contemplando essa questão, né? Já são alguns trabalhos desenvolvidos a gente fez esse levantamento na Escola de Arquitetura e Urbanismo como trabalho de conclusão de curso, que a acessibilidade é vista como o tema principal, né? Lógico, se o formando ele vai apresenta um projeto de arquitetura como seu resultado final, a gente não considerou aí, porque parte do princípio que a acessibilidade já está incluída. Mas quando um trabalho de conclusão de curso ele foca, né, a questão da acessibilidade, dá um destaque bem claro, isso já está presente em trabalhos de conclusão de curso, em dissertações de mestrado também, doutorado, né? A própria professora Edna, a tese dela foi sobre esse tema. Então, é uma construção que está aí, está caminhando, está num processo, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer valer, né, o que todo um arcabouço legal já aponta como obrigatório, né? Então, é aquela sensação de estar correndo atrás do prejuízo e ter que acelerar o passo na corrida, né? Que é bem uma situação que os professores estão vivenciando agora nesse momento de pandemia, professores e alunos também, né? A gente está tendo que se adequar a novas plataformas, né? A novas tecnologias para poder continuar aí com nossas atividades. O Sérgio, você falou aí dos trabalhos que estão sendo produzidos na universidade nessa área. Eu estou vendo aqui, tem aqui com a gente a Márcia Crispino Lima, bibliotecária e mestre em Diversidade e Inclusão, que foi sua aluna e você foi orientador da Márcia. A Márcia e também a Silvia, que também fez mestrado na mesma turma da Márcia, trabalhos ligados à acessibilidade, especialmente nas bibliotecas. Eu queria que você falasse da importância de espaços como a biblioteca acessíveis e permitirem o ir e vir de todas as pessoas no cotidiano da universidade. Pois é, aí é uma experiência interessante, né? Porque eu ingressei no corpo docente do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, que é uma pós-graduação da unidade da Biologia, e as minhas duas primeiras orientandas foram duas bibliotecárias, Márcia Crispino e Ana Nogueira, né? Ana, desculpa, eu falei da Silvia, esqueci da Ana Braga, desculpa. E, inicialmente, né, elas tentaram trabalhar a questão do acesso físico, né? Mas, logo em seguida, a Ana refez o projeto e trabalhou um tema também que é muito importante, que é a formação, né, como o tema inclusão é abordado na formação do profissional do bibliotecário. Enfim, profissionais que lidam com o público, né?
Será que é só o arquiteto e urbanista que tem que saber sobre acessibilidade? Não, aí é o que eu falei no começo, né? Inclusão vai muito além da forma como o espaço físico se apresenta, né? E aí a gente chega, né? A pesquisa da Ana levantou o currículo de todos os cursos de universidades públicas do Brasil, de biblioteconomia, e a grande maioria, quando falava em inclusão, era oferecer a disciplina de Libras. Né? O próprio processo de aprendizado, as formas de funcionamento de uma biblioteca, isso dificilmente era abordado. Né? No curso de arquitetura e urbanismo, isso fica mais assim, evidente, falar da construção do espaço, e até bom lembrar que hoje, como eu coloquei, são 2 disciplinas optativas, e na última reforma curricular do nosso curso, nós decidimos que não iríamos oferecer uma disciplina obrigatória sobre acessibilidade, que o tema acessibilidade a gente ia incluir em todas as disciplinas de projeto, fossem eles projetos na escala arquitetônica ou projeto urbano. Né? Hoje, com a discussão da inclusão da disciplina Desenho Universal na formação do arquiteto e urbanista, né? Eu tenho minhas dúvidas se acessibilidade, né, e desenho universal, obviamente, seriam disciplinas optativas. Eu vejo que tem uma certa semelhança, né, com outros temas que são trabalhados na formação do arquiteto e urbanista, que tem uma disciplina específica, né, e que depois aquele conhecimento é aplicado nas disciplinas de projeto, nas disciplinas práticas. E esse trabalho, né, na esfera docente, ele se estende, como eu falei, a projetos de iniciação científica. Né? Agora mesmo a gente está dando continuidade a um projeto de pesquisa que é tentar entender como os municípios incorporam a questão da acessibilidade nas suas políticas urbanas. Né? Inicialmente, a gente fez um levantamento, né? Tentamos abraçar todo o estado do Rio de Janeiro, depois nos concentramos um pouquinho, com uma atenção mais específica no município de Niterói, e a próxima fase a gente quer ver se estende para a região metropolitana, né? Para trabalhar os municípios da região metropolitana em termos de políticas urbanas, né? A inserção da acessibilidade nesse contexto. Lucília, eu acho que está brigando com a tecnologia, ou a tecnologia com a Lucília. Acho que a Lucília caiu. Eu caí, então acho que eu voltei. Lucília, volta aí. Voltou? Voltei. Voltando também lá no que a Maria Helena tinha falado, em relação às bancadas, nós temos aí, finalizando, estamos nos 10 últimos minutos, antes de falar sobre espaços físicos públicos em geral, que é também importante a gente colocar, né, como é que a gente vê, como a gente sente, eu com as minhas rodinhas e vocês no seu dia a dia aí, os espaços públicos. Lá na nutrição ingressou uns 3 anos atrás, uma pessoa com deficiência, o Vitor, e uma das necessidades dele era exatamente em relação à bancada. E olha que lá já tinha passado um professor cadeirante, o professor Gilson. Então, como aquela não pode, eu acho que está com um pouco de microfone, não pode destruir aquela bancada e fazer outra, porque não tem dinheiro e porque também, pelo que a Maria Helena falou, não pode mexer, que o professor não quer, ou o espaço não permite. Nós criamos na época um projeto para que alunos de desenho industrial, engenharia mecânica,
cursos dessa área pudessem bolar, projetar outras possibilidades, outros assistidos. Está ruim o som? Estou achando que está ruim. Você está com o computador ligado com eu só estou agora no Facebook aberto? Não, tá. No Facebook aberto, não. Mas vai. Bem, então, conclusão. Vamos ouvir o aluno para ele. Então, a melhor situação seria uma atividade que dos projetos, a Tereza, desenho industrial, e o Ian, da engenharia mecânica, seria fazer uma plataforma de madeira com rodinha, então a cadeira subiria naquela plataforma e ele ficaria da altura. Então, assim, são pequenos... Só tem um problema. Dependendo do laboratório, ele vai precisar usar pia. E aí ele vai ter que descer para ir usar a pia. Então, não é a melhor situação. Não, então, assim... Eu tenho uma colega que fez um projeto para enfermagem, para o laboratório. Ela já projetou uma bancada acessível para todo mundo. Entendeu? Então, a bancada já é acessível. As pessoas vão trabalhar sentadas. É muito mais fácil a gente que pode sentar para trabalhar. Porque, assim, a pia tem que ser acessível para a cadeira de rodas. Então, você vai botar na plataforma, vai entrar naquela bancada. Na hora que ela tiver que descer para a pia, vai descer, vai botar outra plataforma na pia, não é a melhor situação. Eu acho que a bancada tem que ser pensado. Não, estou ilustrando a tentativa da gente poder salvar, concordo, a gente ajudar eu concordo. Mas essa tentativa ela tem que pensar em tudo. E não deu certo, porque acabou não concretizando e não... Quer dizer, são muitas tentativas. Olha só, eu vou aproveitar aqui, no último momento, tem o professor, o Lanchote José Antônio, que está dando parabéns aí ao querido Sérgio Cláudio Bahia, e o Lanchote aqui, que ele tem acompanhado o desenvolvimento de um aluno que ingressou no curso de arquiteturismo e tem deficiência visual progressiva. E ele é um ótimo aluno em desenho. Será que estamos preparados para receber alunos com deficiência? Essa é a discussão pouco trabalhada nas instituições de ensino superior. Concorda, Sérgio? Pois é, dá uma boa tarde aí para o José Antônio Lanchote, também é egresso da UF e com um belíssimo trabalho, né? O Lanchote, não sei se continua, mas por muito tempo ele esteve na BEA e trabalhando um projeto belíssimo sobre foi parte integrante, né? Conduziu e teve à frente de workshops e treinamentos em várias universidades. Isso, agora me falha a memória quando exatamente foi, 2000 e alguma coisa, sobre o ensino da acessibilidade nos cursos de arquitetura e urbanismo, né? Então, o Lanchote é um militante aí ferrenho e, por muita coincidência, hoje participando de um curso que está sendo oferecido pela Universidade Federal da Paraíba, que é exatamente trabalhar a questão do aluno com deficiência nesse tempo de ensino remoto, né? E hoje, o Lanchote corrigiu, foi em 2006, esse projeto que, se eu não me engano, era do Ministério das Cidades, né? A questão, né, da deficiência visual que a gente fala, o aluno deficiente visual, né? A gente parte, né, de uma estatística que nem todos os deficientes visuais são totalmente cegos, né? E aqueles que, né, a maioria dos deficientes visuais que têm um resquício de visão tem questões muito específicas, né? Então, óbvio que as universidades elas têm que estar preparadas, né? Agora, a chegada de um aluno com deficiência visual vai ser sempre uma novidade em função da orientação, né? Da condução docente, que é a coordenação, enfim, que o curso terá que ter em função daquela demanda específica do aluno, né? E o espaço, obviamente, vai, né, ter que ser adequado, estar adequado para
para as demandas específicas dessa deficiência, né? Do aluno com essa deficiência. Sérgio e Maria Helena, nós temos 4 para fechar. Passou muito rápido e a internet não colaborou, mas eu acho que foi muito proveitoso, muito produtivo, e várias pessoas aqui, a Márcia Cristino, a Valmice do Campus de Pádua, todos falando da importância desse debate. E para informação para vocês, como é que estão os espaços físicos públicos fora da universidade, comparando com o que a gente vem fazendo aqui, com a luta diária que a gente tem para tornar a nossa cidade mais fisicamente, urbanisticamente acessível? Como é que está o espaço lá fora? O espaço da sociedade, ele também continua em ritmo lento? São soluços, não é, Maria Helena? Eu acredito que são soluços. Bem espaçados. A gente tem um exemplo muito ali perto da gente, que é no campus do Graguatá. A pessoa atravessa aquela praça e aí vai entrar, chega na Cantareira e tem aquele corredor até chegar ao campus, propriamente dito. Todo aquele pedaço é de paralelepípedo, a calçada estreita do lado da Cantareira. Então, nós desenvolvemos um estudo, até na época, foi a Mariana Seabra, nossa colega, que pediu para que a gente desenvolvesse um estudo. Nós desenvolvemos esse estudo foi levado por ela, a pedido do professor Antônio Cláudio, que na ocasião era vice-reitor. Segundo ele iria levar isso para a prefeitura, para um promotor de justiça que estava atuando junto a essa situação da acessibilidade na cidade. E eu não sei o que aconteceu. O fato é que a prefeitura até hoje não tomou uma atitude ali naquela calçada. Na calçada da Cantareira, eles colocaram uma estátua de zumbi, mas não fizeram a obra que deveria. Então, a pessoa que vem para acessar o campus, ela reclama com a gente. Isso aqui não é acessível, mas aquilo ali pertence, é um espaço público da cidade, não é da universidade. Então, assim, como você falou... Falta interação? Como? Falta interação com a prefeitura? Falta vontade política da prefeitura. Falta vontade política. Eu posso responder até de uma forma mais genérica, né? Até hoje, pode ser que exista, mas a grande maioria das prefeituras não tem um padrão de calçada, que é o elemento básico, né? Ultimamente vem sendo criados manuais técnicos nas esferas municipais, falando das características da calçada, né? Mas a gente tem uma coisa que eu acho um tanto quanto incoerente: o espaço da calçada e do asfalto, digamos assim, né, é um espaço público, né? Pertence ao poder público. Mas a competência pela construção e manutenção, né, seguindo uma tradição da legislativa brasileira, compete ao proprietário do lote lindeiro, do lote que está na frente da calçada, né? Então, eu não sou dono da calçada que está aqui na frente do meu prédio, né? Mas o meu prédio, meu condomínio, é responsável por construir e manter em boas condições a calçada. Agora, quem me diz, né, o material com que eu tenho que construir? Se eu sou dono de uma marmoraria, eu vou construir com mármore, né? Pode ser até um piso acessível de mármore, desde que não seja polido, né? Mas aí o vizinho vai construir com outro material. Aí você começa a ter uma diversidade que isso não é positivo para, né, quando a gente considera toda a gama de deficiências que existem, né, no uso daquele espaço. Então, eu creio que uma orientação mais precisa e uma fiscalização mais atuante, né, se faz mais necessário. Está acabando, e eu queria que vocês tivessem rapidinho as considerações finais da importância de ter um show esse, da importância do trabalho da comissão e da importância do empoderamento das pessoas, a importância que os gestores investam na acessibilidade, não só financeiramente, mas na ideia da acessibilidade para todas as universidades. A acessibilidade não para essa época de arquitetura e para a comissão, mas que ela seja
uma coisa de uma luta de frente de todas as pessoas como espaço público. A universidade tem esse papel da formação, né? E tem, lógico, a gente não pode esquecer pesquisa e extensão, né? Então, tem experiências, né, no campo da extensão, que é levar o conhecimento, sobretudo nessa questão de acessibilidade. A gente conseguiu fazer alguns experimentos interessantes, mais na linha do diagnóstico, não chegou a se desenvolver num trabalho concreto, porque mais recentemente nós fomos atropelados aí pela questão da pandemia, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel, né, de estar acompanhando os avanços, né, no campo da acessibilidade, né, o papel da formação, não só dos arquitetos, mas de todas os cursos, né, que envolvem a questão, e levar isso para externalizar isso através de ações extensionistas. Maria Helena. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, eu penso assim, a deficiência faz parte da diversidade, né? Ela é mais um. Tem a deficiência, tem as pessoas que são obesas, tem as pessoas que são pequenininhas, tem as pessoas que são muito grandes, é a diversidade. E na universidade a gente vê isso o tempo todo através dos alunos que chegam todo semestre. Então, eu penso que as pessoas, sobretudo os docentes, que são os que lidam com esses alunos, eles têm que ter um pouquinho mais de uma palavra que já está muito desgastada, mas que cabe aqui, empatia. Sabe? Se você começar a se colocar no lugar daquela pessoa, é o nosso trabalho projetar, né, projetar um espaço acessível, que seja acolhedor, que seja inclusivo. Então, para isso, a gente tem que se imaginar, poxa, mas se eu tenho essa altura, como é que eu vou fazer tal coisa? Então, assim, falta empatia. Se todo mundo tiver empatia, eu acho que assim, o acolhimento dessas pessoas vai ser mais verdadeiro. Porque o que eu vejo é que as pessoas embrulham e mandam, sabe? No caso da acessibilidade física, a gente tem um trabalho constante, e eu acredito que também no caso dos docentes, na formação dos arquitetos e dos outros graduandos, também isso deva passar. Só isso, acho que precisa ter mais empatia e entender a diversidade. A gente tem um caso muito sério, que a gente não está, que faz parte da diversidade, não da deficiência, que são os trans. Nós temos alunos trans e nós estamos tendo problema quando esses alunos vão usar banheiro. As meninas não querem que elas entrem porque são meninos que fizeram cirurgia e viraram meninas. E, obviamente, essa pessoa não vai entrar no banheiro dos homens. Então, isso está uma polêmica, isso quase não vem à baila, mas isso é uma coisa para se pensar, e isso faz parte da diversidade. Então, do mesmo jeito que tem a deficiência, né? A deficiência está dentro da diversidade. É isso. Um pouquinho mais de empatia, de amor. Eu queria falar para vocês que foi muito importante esse espaço de troca, é muito importante. Hoje nós estamos discutindo acessibilidade arquitetônica, espaço físico, as dificuldades e também os avanços que a gente não pode esquecer. Ontem nós não tínhamos nada, né? Hoje nós temos coisas, mas ainda temos que caminhar para chegar no espaço que a gente possa dizer realmente o espaço físico, público e acessível. O trabalho da comissão é muito importante e também é muito importante o trabalho de cada uma das pessoas que estão na universidade, seja o aluno, funcionário, professor. E eu queria deixar aqui o e-mail da comissão, o site da comissão acessível, e tem aí no Facebook todas as informações do site. A gente tem um canal de acessibilidade direto com a faculdade, e a gente, em cada unidade, em cada setor, ser também um pouco um vigilante da inclusão, sabe? Denunciar as falhas da acessibilidade, porque só assim a gente vai caminhar para uma universidade mais inclusiva, acessível e cidadã. A gente volta na próxima semana para falar da Lei Brasileira de Inclusão, que está completou agora no dia 5 anos de idade. É muito novo, mas
é muito potente e vai abrir muito caminhos para a acessibilidade. Então, eu queria agradecer a presença do Sérgio, da Maria Helena, do Mauro e da Jaqueline, companheiros aqui da divisão, da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, e de todos que acompanharam aqui. Um abraço e até a próxima quinta. Obrigada, Lucília. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.